Então, boa noite a todos, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de introdução às redes de computadores, tá? Na aula de hoje, o dia 16 de julho, nós veremos, então, a segunda parte, né, do capítulo 8 da Cisco, que é a divisão de redes IP em sub-redes, tá? Então, na aula passada, a gente começou a ver ali como criar sub-redes, né, e também ver como descobrir o endereço de broadcast e intervalo de endereços válidos. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esquemas de endereçamento e um pouquinho também sobre como seria, então, um projeto aí de sub-redes para IPv6, tá? Mas, é claro, é um conteúdo de IPv6 bem mais enxuto do que o que a gente viu para o IPv4, tá? Então, hoje a aula é mais curta, assim, o conteúdo é menor, tá? Então, depois que a gente terminar, eu coloquei aqui um exercício de sub-redes para vocês fazerem, que já vou mostrar para vocês, e também lá o arquivo de gráfico VLSM, que é aquele gráfico que eu já mostrei na aula passada, lá que contém já a subdivisão das redes, vamos dizer assim, já prontas, né, para vocês, tá? Então, o exercício, pessoal, que tem ali um exercício bem simples, tá? Eu dei aqui 4 intervalos de endereço, tá? Então, por exemplo, aqui no primeiro tem esse intervalo de endereço aqui, barra 24, você tem que criar 2 sub-redes. Criando as 2 sub-redes a partir desse intervalo aqui, vocês devem também mostrar o endereço de broadcast, tá? E o intervalo de endereço válido de cada uma dessas 2 sub-redes. E o mesmo para as outras letras aqui, tá? Aqui tá A, C, D e E, tá? Que eu acabei tirando uma questão que tinha 5, mas não tem problema. Então, tem aqui os 4 prefixos. Vocês vão criar sub-redes aqui de acordo com o que eu estou pedindo, e para cada sub-rede, indique também o intervalo de endereço válidos, o primeiro e o último, e o broadcast, tá? Bem semelhante que a gente já tinha visto lá na aula passada, né? E, não menos importante, também já aproveitem, né, para fazer aí o capítulo 8, tá? O exame de capítulo 8. Lembrando que a gente vai ter mais aí 3 aulas, tá? Praticamente, do capítulo 9, uma do 10 e uma do 11, e depois já vamos estar para o exame final, tá? Então, tem mais aí um mês de aula, então tá chegando a finaleira, então não deixe acumular muito, né? Então, já aproveitem aí essa semana aí para fazer o capítulo 8. Oi. Então, o áudio está um pouco baixo, não sei se é só para mim. Abaixo dos demais também? Para mim tá de boa. Às vezes é a internet aí, Cassiano. Tem mais alguém que tá ouvindo baixo? Tá, aumenta o volume aí, Cassiano, vê se de repente não tá baixo o teu... Tá no máximo. Tá no máximo? Murilo, como é que tá, Murilo? Pro Montóis tá bom? Tá tranquilo. De repente quer sair e voltar, Cassiano, pra ver? Ou eu tô surdo, mas... Às vezes pode ser conexão da internet. Mas, de qualquer forma, depois eu vou gravar, se tu rever lá no YouTube, vai ficar bom, né? Não vai ter esse problema aí. Pessoal, então, a gente viu na aula ali do capítulo, na aula passada do capítulo 8, aqui a parte de divisão de sub-redes, né? Eu não usei esse material, usei um outro material, tá? Porque esse aqui, como eu falei, ele é mais poluído aí. E hoje a gente vai ver aqui um esquema sobre esquema de endereçamento e um pouquinho também sobre IPv6, tá? Então, para quem agora entrou por último ali, a gente vai ver o capítulo 8, o subcapítulo 8.2 e 8.3, depois tem uma atividade para vocês fazerem no SIGA lá, que é um exercício prático de cálculo de sub-rede, tá? E depois já aproveitem aí, durante as próximas semanas, já façam esse capítulo 8, tá, pessoal? Não deixe os exames acumularem muito, porque daí na última semana lá de agosto, penúltima, a gente tem o exame final para fazer também, tá? Oi, Miguel, tá? Depois a gente olha, depois tu me manda um WhatsApp, a gente olha isso aí, tá? Durante hoje ou na semana que vem, não te preocupa. Eu vejo se tem nota lá ou não, tá? Qualquer coisa, se precisar, a gente abre outro de novo para ti. Beleza? Pessoal, então falando um pouco de esquemas de endereçamento, tá? Então, por que é importante a gente planejar a atribuição de endereço de IP? Por que a partir de um prefixo ali que a gente tem, um intervalo de endereço IP, a gente acaba criando sub-redes, né? E também atribuindo essas novas sub-redes a nossas redes aqui, uma empresa, enfim. Porque a gente, na verdade, quer, de certa forma, gerenciar, né, e controlar a nossa rede da melhor forma possível. Então, às vezes a gente tem um intervalo restrito de endereços ali, por exemplo, endereços públicos, e a gente não pode gastar esses endereços assim de qualquer jeito, né? Então, a ideia é que a gente crie
esse planejamento, essa divisão aí de endereços, para que a gente consiga otimizar ao máximo possível os endereços que a gente tem, tá? Claro que quando a gente usa endereços privados, isso não faz muito sentido, porque o endereço privado a gente consegue utilizar em qualquer rede privada, tá? Em qualquer rede local, os mesmos endereços. Mas quando a gente está usando endereços públicos, tá? Às vezes isso é um problema e a gente precisa, de certa forma, otimizar a alocação desses endereços públicos, tá? Então, o planejamento requer algumas resoluções sobre cada subrede, em termos de tamanho, número de host por subrede, como os endereços de host serão atribuídos, tá? Então, por exemplo, posso ter numa universidade lá uma LAN para os alunos, uma LAN para os professores, uma LAN para a administração. E aqui, cada uma dessas LANs, a gente vai ter que ter, provavelmente, subredes diferentes, né, com endereçamentos distintos, tá? Endereçamentos diferentes. Então, quando a gente planeja a alocação de endereços, a gente quer evitar a duplicação de endereços, prover e controlar o acesso à rede de forma mais facilitada, né? E monitorar a segurança e o desempenho. Então, normalmente a gente faz uma documentação, tá? Cria um documento, uma planilha, enfim, com os endereços, a alocação dos endereços e dizendo cada endereço e qual equipamento que ele pertence, ou qual grupo de equipamentos que ele pertence, né? Então, todos os hosts de uma rede interconectada devem ter um endereço exclusivo. Então, na minha rede local, uma empresa, por exemplo, cada máquina tem que ter um endereço IP exclusivo, único. Então, é necessário, de certa forma, a gente planejar e documentar adequadamente essa alocação de endereço. Imagina uma empresa que tem, sei lá, 5.000 máquinas, várias subredes, eu vou colocar um endereço IP para cada uma delas, por exemplo, ou mesmo que seja um DHCP, mas pelo menos eu tenho que ter uma noção de que tal setor, a faixa de IP vai de 1 a 200, em outro setor vai de, sei lá, de 50 a 100. Então, esse tipo de conhecimento e planejamento a gente sempre tem que ter. A gente, por exemplo, às vezes faz, né, adiciona um endereço IP estático a um servidor, tá, para controlar o acesso a esse servidor. Então, normalmente, os servidores que a gente acessa remotamente, como, por exemplo, o servidor, sei lá, web, enfim, a gente costuma colocar o endereço estático, tá, e não o endereço por DHCP. Por que isso? Porque daí com o endereço estático, eu tenho documentado em algum lugar, eu já sei praticamente de cabeça, né, qual endereço que eu utilizo para acessar ele de forma remota. Se for algo que muda constantemente, como um DHCP, de tempos em tempos eu tenho que verificar esse endereço, tá? Então, é interessante para servidores e impressoras a gente utilizar endereço IP estático. Tá? E também o monitoramento de segurança e do desempenho de máquinas vai significar, então, que a gente vai examinar o tráfego de rede, a procura de endereços IPs que estejam gerando ou recebendo pacotes em excesso, tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse controle, esse planejamento, tá? E essa alocação de IPs e suas respectivas máquinas, tá? De forma bem documentada. Então, aqui os dispositivos que precisam de endereços IPs. Os clientes do usuário final, né? Que são as máquinas finais. Então, a gente pode definir através do DHCP, a fim de economizar tempo, tá? E erros na hora de alocar. Uma alteração no esquema de divisão em subredes requer, então, a configuração do servidor DHCP. E em PVC, a gente pode usar o DHCP ou Slack, né? Então, nos clientes das máquinas finais, a gente pode usar tanto endereço estático, mas normalmente a gente utiliza o DHCP, né? Porque são daí redes com várias máquinas, né? Lá, por exemplo, tem uma rede de alunos numa universidade, então vai ter centenas de máquinas que os alunos utilizam. Então, normalmente a gente utiliza um DHCP para distribuir esse endereço, para não ter que em cada máquina, uma a uma, eu fazer essa alocação, tá? Então, eu reservo um intervalo de endereços, crio um pool do DHCP com esse intervalo e o DHCP vai automaticamente distribuir os endereços. Já os servidores, é legal a gente configurar com endereço estático, tá? Como eu falei anteriormente, a gente tem um fácil acesso e gerenciamento sobre eles. Normalmente a gente vai ter endereços tão privados que vão ser convertidos em endereços públicos pelo NAT, né? Para a gente conseguir acessar esses servidores pela internet. Os dispositivos intermediários, então a gente define também como endereços estáticos para gerenciamento remoto, como por exemplo os switches e também os roteadores. A gente cria aquelas interfaces virtuais com endereços estáticos para a gente conseguir, de forma facilitada, acessar eles, tá? Para que eles não mudem de tempos em tempos, como acontece com as máquinas que são atribuídas pelo DHCP. E o gateway, a gente sabe que é a interface do roteador usada para sair da rede, né? Então, cada rede que a gente tem ali tem um gateway que é utilizado para a gente sair dessa rede. Então, aqui só um exemplo aqui, tá? Tem uma rede lá, 192.168.1.0/24. Eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte planejamento, né? A divisão desses endereços. Usar o endereço de 1 a ponto 229 para as máquinas, usuários finais, do 230 ao 239 para servidores, 240 a 249 para impressoras, dispositivos intermediários do 250 a 253, e o gateway, que é a interface do roteador, né, 2.54, tá? Então, o gateway dessa minha rede seria o
.254, e os demais aqui para os outros equipamentos, tá? Esse de 1 a 229 aqui, pessoal, que é para as máquinas, aqui, esse intervalo a gente provavelmente configuraria como um pool DHCP, e o DHCP, então, que faria a distribuição desses endereços aqui pelas máquinas de host, né, pelos clientes finais. Já os servidores, impressoras e intermediários, a gente faria estaticamente, tá, a atribuição desses endereços. Tranquilo? Coisa no chat. Tudo certo. E falando um pouco de considerações de projeto para o IPv6, pessoal, falando um pouco do endereço de IPv6 Unicast Global, né, e sua estrutura, a divisão de IPv6, diferentemente do IPv4, tá, ela não leva em conta a conservação do espaço de endereço. Como eu falei na aula passada, e também um pouco na aula de hoje, no IPv4, como os endereços globais, né, que são roteados na internet, já estão esgotados, ou estão se esgotando, já se esgotaram, a gente sempre tenta, quando for utilizar endereços públicos, ou um intervalo de endereços públicos, a gente otimizar essa locação, né, porque é um recurso que já é finito, né, já acabou. No IPv6, como a gente tem um número gigantesco de endereços, tá? Então a gente não precisa ficar poupando, vamos dizer assim, tá? Na hora de fazer a divisão de subredes, por exemplo, tá? Então a gente tem muito endereço sobrando, então não tem essa preocupação que tem no IPv4 de tentar sempre otimizar e poupar endereço, tá? Então a divisão de IPv6 em subredes está relacionada à criação de uma hierarquia de endereçamento baseado no número de subredes necessárias. Então, normalmente, a estrutura aqui do endereço IPv6 já tem 48 bits iniciais, tá? Que é o prefixo já ali de roteamento que a gente recebe normalmente lá do ISP. E temos aqui 16 bits restantes, nesses primeiros 64 bits iniciais, que são utilizados então, para a criação das subredes, tá? Então, eu teria aqui 16 bits para criar as minhas subredes, caso eu queira. O endereço IPv6 de link local ele nunca é dividido em subredes, tá? Então, a gente não teria esse espaço aqui para criar subredes. Já o endereço global Unicast, que é nessa estrutura aqui, a gente pode dividir em subredes. Então, normalmente, o endereço IPv6 global Unicast, ele consiste em um prefixo de roteamento global /48, então, esse prefixo, 48 bits iniciais aqui, eu não mexo, né? Já é algo que eu já recebo, já previamente definido. E teria, então, aqui mais 16 bits para eu, aí sim, criar a subrede na minha casa, na minha empresa, enfim. E os 64 bits finais aqui são os bits que a gente vai endereçar as máquinas dentro de cada subrede. Então, cada subrede IPv6, a gente tem 2 a 64 possibilidades de máquinas, tá? É um número gigantesco de máquinas por subrede. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um bloco de endereço 2001, 0db8, ACAD, /48. Então, eu tenho 16 bits, como eu falei anteriormente, para eu criar subredes, tá? Então, esses 16 bits aqui são, na verdade, esses 4 hexadecimais aqui, tá? E esses 4 hexas, ou 16 bits, me permite criar 65.536 subredes, tá? Então, cada prefixo /48 que a gente existe de IPv6, cada um desses prefixos, a gente consegue criar 65.516 subredes, né? Subrede a perder de vista. Quais seriam essas subredes, pessoal? Só a gente somando um a um, né? A primeira seria 000, a outra 001, 002, 003, 004, 00A, 00B, 00C, 00E, 00F, depois 0010, 001, e todas as combinações possíveis até eu chegar na FF, tá? Então, essa última aqui seria a subrede 65.534. Tá? Então, diferentemente do IPv4, que a gente pode fazer um /8, um /12, um /16, um /20, 24, 28, no IPv6, normalmente a gente vai ter um /48, ou então vai ter um /52, um /56, e com os bits restantes que a gente tem até chegar no bit 64, a gente consegue criar, então, as subredes. Tá? Se eu recebi, por exemplo, do meu provedor um /60, então, sobraram 4 bits, né? Que são até chegar no bit 64. Então, como sobraram 4 bits, eu vou conseguir, então, criar ali apenas 16 subredes, né? Que seria 2 na 4, tá? Então, de acordo com o tamanho do meu prefixo, eu consigo criar mais ou menos subredes, tá? Mas, normalmente, vai ser um /48. Caso não seja, vai ser algo entre 48 e /60, tá? Se eu já recebi um /64, quer dizer, então, eu já tenho um endereço IPv6, já que eu não consigo criar subredes, né?
Então, seria já teria que a subrede pronta, assim, entre aspas, tá? Então, aqui naquele exemplo, aqui eu tenho quatro subredes, duas subredes aqui em cima conectadas ao R1 e aqui embaixo duas subredes conectadas ao R2, e por sua vez o R1 e o R2 tem uma conexão aqui serial. Então, por exemplo, aqui eu usei a rede 001 para endereçar essa rede aqui de cima, utilizei o endereço de subrede 002 para endereçar essa outra aqui, o 004 para endereçar essa aqui, o 005 para endereçar de baixo, e a subrede que existe aqui entre R1 e R2, eu utilizei aqui a 0003, tá? Das 5 aqui que a gente tem das 65.566. Então, quer dizer que ainda eu teria sobrando, né, disponível 65.531 subredes para eu alocar futuramente, tá? Utilizando apenas esse prefixo aqui, 2001 0DB8 ACAD/48. Então, pessoal, como eu falei, essa parte aqui da loja era bem mais resumida, né? A questão até de IPv6, nessa parte aqui, ela é mais curta também, tá? Não é tão aprofundada quanto é o IPv4, tá? E, como eu falei, o mais importante nesse capítulo aqui é vocês aprenderem a fazer ali a divisão de subredes, tá? E encontrar o intervalo de endereços válidos e também de broadcast, tá? Isso que é a parte mais importante aí que vocês têm que aprender, tá? Nesse capítulo 8, tá? Dúvidas? Ô, professor, como é que você faz para fazer, tipo, como se fosse um /30 no IPv6? Um /30 quer dizer, tipo, para ter só entre roteadores ali? Só uma comunicação entre dois roteadores. Não, tem, agora eu não lembro de cabeça, mas eles usam ali um /127, tá? Tem um tipo de endereçamento que usa um 127. 127. 127, né? E aí tu tem só dois bits, tá? Um para um lado e um para o outro. Que seria mais ou menos o /30 aí, tá? Beleza, valeu. É que no IPv6, como é tanto endereço, né, pessoal? É que no IPv4, quando a gente vai, por exemplo, usar um IPv4 público entre dois roteadores, a gente usa só dois, né? Então a gente cria um /30 para poupar o endereço, né? Não vou criar um /24, endereçar dois ali e sobrar 200 e tantos endereços públicos, né? No IPv6, apesar de ter um 127, claro, até para ter essa gerência melhor aí, mas mesmo se a gente usasse lá um /64, sei lá, que sobrava centenas de endereços de IPv6, não seria um problema de esgotamento de IP, né? É só mais uma questão mesmo de gerenciamento, enfim. E até de segurança também, né? Mas no IPv4 surgiu muito esse VLSN, pessoal, que é essa máscara variável aí de /8 até /30. A gente vai andando com a máscara para a direita e para a esquerda de acordo com o tamanho da minha rede, e surgiu, na verdade, a necessidade de poupar endereço IPv4, né? Então, essa que foi a ideia quando foi criado ali. E até foi o que eu coloquei para vocês aqui o gráfico do LSM, tá? Que tem já as subredes ali criadas, né? Então, porque lá nos primórdios era só /8, /16 e /24. Só que daí lá no início, quando começaram a ser distribuídos IPs públicos, muitas empresas como IBM, enfim, a Microsoft, as grandes empresas, ganharam um endereço classe A, né? Que é um /8 público. Então, sei lá, centenas, milhares de endereços, né? Então, lá no começo já foi distribuído assim, meio sem pensar muito, porque na época lá, nos anos 70, 80, não tinha essa noção de quão a internet cresceria, né? Então, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, a gente não sabia que a internet seria o que é hoje. Então, para eles mudavam o endereço assim, tem 4 milhões, nunca vai chegar a isso mesmo. Eles acreditavam realmente lá no início que não chegaria nunca a 4 ou 5 milhões, bilhões, né, de dispositivos conectados no mundo, enfim. Então, para eles, essa locação não era muito importante planejar. Se eu vou dar 1.000 endereços para uma empresa, ela só tem 100 máquinas, vai sobrar 900. Não, mas tem bilhões, então nunca vai faltar. E foi passando o tempo, né, e aí acabou faltando. Então, daí foi criado aí o IPv6, tá? E aí, no meio tempo, foi criado aí o NAT, enfim, o VLSM, o DHCP também um pouco, para dar uma ajuda nesse esgotamento de IPv4 e para que ele continuasse ainda existindo, né, como existe até hoje, né. Mais alguma dúvida, senhores?
Aqui tá tudo certo. Tá, pessoal, ó, eu vou colocar aqui que eu esqueci, tá? No capítulo do 8, tá, na aula de hoje, mas não esqueçam, tá? De realizar aí, quem já deu uma lida no capítulo 8, enfim, e não deixem para muito para frente, né? Realizar os exames aí, tá? Porque provavelmente a gente tem agora mais uma, duas, três aí, semanas, depois já vai ter mais uma semaninha aí, uma semana e meia para realizarem o exame final, tá? Então são mais aí, tem mais 4 capítulos, né? O 8 já foi, depois tem o 9, o 10 e o 11. Ô, professor, para tirar o certificado da Cisco lá, tem que tirar 9 no exame final ou a soma de todos? Eu lembro que o senhor falou logo no início do semestre. O certificado desse módulo? Na verdade, o da Cisco inteiro, assim. Não, porque assim, é porque a certificação Cisco é outra coisa, né? Não, certificação desse módulo, isso, exatamente. Ah, tá, o certificado desse módulo ali tem que tirar 7 no geral e 6 no exame, no mínimo. Porque isso é o instrutor, é eu que abri o curso, que eu digo quem foi não aprovado no curso, tá? Isso independe de ser aprovado numa disciplina, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Mas ali, para ter o certificado da Cisco, desse módulo, eu sempre exijo que o aluno tire 6 no mínimo no exame final e 7 no total, né? Na soma ali de tudo. Que são 60%. Não é tão difícil, então. Não, bem tranquilo, bem tranquilo. É 60% do vale os exames finais, né? Dos 11 capítulos, e 40% o exame final. Daí eu faço ali a média, eu faço a média disso para vocês serem aprovados na disciplina, mas daí para o módulo ali, o certificado do módulo é 6 no exame final e 7 no geral. Daí aparece lá para mim já no final. O aluno tirou tanto no exame final, tirou 8 no curso, né? Como um todo. Aí já eu marco como concluído, depois o aluno já consegue baixar o certificado. Beleza? Eu digo que não tem uma relação, porque o aluno pode tirar, tipo, 6 no exame final e 6 nos exames, ele vai ser aprovado na disciplina, né, porque tem que tirar 6 na disciplina, mas não vai receber o certificado, tá? Então, o aluno pode aprovar na disciplina e não receber o certificado. Entendeu? Entendeu, Rodrigo? Ô, professor, e não entendi, é que tá cortando meu áudio aqui, algum vizinho aqui cortou a minha internet enquanto eu tava fora. Eu cheguei em casa tô sem internet, tô pegando a internet de outro vizinho. Ah, tá. Aí eu tenho que matar alguém aqui agora, daqui a pouco, e... Cortaram o fio? Não, é lá em cima, tem um roteador, é no prédio, né? Lá em cima. Tá. Aí alguém foi instalar uma TV lá, provavelmente tá. desconectou meu cabo lá, porque tem vários apartamentos sem internet, né? Sem internet central, com internet própria. Aí provavelmente foi mexer lá, bem no do meu lado, que é o 202, foi mexer e provavelmente cagou a minha internet. Tem que ir lá em cima arrumar. Vou subir lá em cima e vou arrumar ainda, vou mexer na caixa. Mais alguém? Pessoal, alguém aqui tirando o Montoya ali teve problema, não fez algum exame, tá? Se de repente algum de vocês perdeu do 1 ao 7, não conseguiu fazer, porque o 8, 9, 10 e o 11 estão abertos até dia 12 de agosto, algo assim. Se alguém perdeu algum do 1 ao 7, depois me manda ali no privado um WhatsApp, tá? Que semana que vem eu abro ali. Teve alguns alunos que acabaram perdendo, enfim, eu reabri, fizeram. Então, se algum de vocês teve esse problema, me avise depois, que eu não tenho problema, eu reabro lá, tá? Exames para vocês. Mas só me avisem no WhatsApp no privado. O 7 foi fechado para todo mundo? O 7, se já passou o prazo, sim. O 5, o 6 e o 7 era um prazo só, né? Agora tá aberto o 8, mas o 7 acho que era até dia 9. Beleza, amigo. É que o 8 eu já abri semana passada, né? Então, do 8 ao 11 tá aberto. Quem já quiser fazer. E adiantando. Mas o 7 ele já fechou, acho. Não fez? Não, eu fiz só até o 6. Quem falou aí foi o Rafael. Rafael. Tá, mas depois eu já tô olhando aqui, daí tu manda um WhatsApp aí que eu abro pra ti se tu não fez até o 7. Eu só vou entrar aqui pra ver, mas já fechou sim, porque era até o 7. Já fechou, já. Era até quando que era? Até dia 12.
Eu tinha aberto para alguém aqui, para quem que foi? Ah, para o Rodrigo. Mas depois depois eu abro para ti ali, Rafa. Manda só no WhatsApp ali que eu abro para ti. Beleza, beleza. Mais alguma dúvida, senhores? Tudo certo. Tranquilo? Tudo certo? Então tá, pessoal. Então vamos conversando aí. Não esqueçam de fazer os exames aí. Tá chegando ao final, mais um mêsinho, a gente encerra aí, tiramos umas semaninhas de férias aí. Tá, pessoal? Provavelmente de 20 de agosto termina o semestre e inicia o segundo semestre em 6 de setembro, tá? Vai ter 2 semanas aí de recesso, tá? Não sabemos ainda se vai ter algo presencial em setembro ou não, como é que vai ser, tá? Ainda é uma incógnita. Mas daqui a pouco eu acredito que vai começar aos poucos algumas coisas presencial, tá? Pelo menos algumas atividades práticas, enfim, acesso ao laboratório, tá? E com o tempo a gente vai voltando à normalidade. Deixa eu parar aqui a gravação só, pessoal.